meu relacionamento com Deus é prioridade. Então que nós sejamos nesses dias vivendo essa realidade, não deixando com que as situações da vida, que os ventos da vida comprometam o nosso relacionamento com Deus. Eu vejo no capítulo 8 da carta aos Romanos, versículo 30, a partir do versículo 30 em diante, eu vejo Paulo fazendo uns desafios interessantes. Ele diz assim, olha, porque eu estou certo de que nem a morte, ele diz assim, nem os principados, nem as potestades, ou seja, as autoridades, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, o que ele faz dizer, o por vir, poderá me separar do amor de Deus. Aí diz outro, ou ainda continua dizendo assim, nem a altura, nem a profundidade poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É lógico que o relacionamento aqui ou seja, a amizade entre Ruth e Noemi, mas ela coloca algo aqui no meio que ela diz, o teu Deus. Aí ela já está falando não só de amizade humana, mas ela também está declarando uma amizade com o divino. Aí não é algo comum. Aí eu aprendo que essa mulher está sendo abençoada, porque existe uma promessa no capítulo, lá no livro de Gênesis, que o Senhor fez a Abraão, que eu faço questão de repetir. Quando nós cremos no Deus de Abraão, a bênção do Deus de Abraão está sobre a nossa vida. E lá no capítulo 20 de Êxodo, no capítulo 19, você vai perceber que o Senhor diz para o povo de Israel, ouça, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. E é o que nós precisamos muito, é não desvencilhar, é não fugir da realidade, é não fugir do que nós estamos passando na nossa vida, porque o que você passa, o que você vive, mesmo que seja situação positiva ou negativa, elas, repito, não são para te desmaiar, para te destruir, para fazer você voltar, não, é para testar se você quer voltar ou se você quer continuar. Aí eu pergunto para você, em meio às crises que você está vivendo, em meio às situações que você está vivendo, qual tem sido a tua esperança? Qual tem sido a tua atitude? Parar ou continuar? Eu pergunto para você, responda para si mesmo, qual tem sido a tua atitude em meio à circunstância? Parar ou continuar? Muitos vão dizer, eu vou voltar para o mundo porque no mundo era melhor do que aqui. Eu vou voltar para o mundo porque lá eu vivia experiências melhor do que aqui. Lá eu tinha, lá eu podia, lá eu falava, lá sei lá, parece que o negócio era melhor. Há quem vai pensar, há quem pense como órfã, mas graças a Deus, porque eu quero acreditar que a grande maioria que pensa como Ruth, ou se não todos aqui pensam como Ruth, que não vale a pena voltar, vale a pena insistir para ficar. E nós precisamos acreditar, irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, que quem quiser ficar com Jesus vai ficar, quem quiser permanecer com Jesus vai permanecer. O profeta Malaquias diz que outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Esse é o tempo em que o Senhor está levantando um vento, permitindo o vento se levantar, as crises acontecer, para revelar os fiéis da sua casa, para revelar os fiéis do reino, para revelar aqueles que querem continuar, para revelar aqueles que querem permanecer. E eu creio que você está entre aqueles que querem permanecer. Oh, glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para onde tu fores eu irei também. Oh, glória a Deus. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa, é o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo em que nós precisamos tomarmos decisões acertadas, as decisões inteligentes, decisões que permanecem, decisões que fortalecem a nossa vida espiritual, porque o mundo jaz no maligno. Isso, o mundo, irmãos, não é nós não, o mundo jaz no maligno, o mundo, o sistema maligno, satânico que está aí, a mentalidade satânica, isso pertence ao maligno. A igreja de Deus não, a igreja de Deus tem um governador, a igreja de Deus tem uma autoridade suprema. A igreja de Deus é regida pelo Espírito Santo, a igreja de Deus é regida pelo poder de Deus, a igreja de Deus ela é dominada pela palavra, a igreja de Deus ela não é dominada pelo mundo. O que jaz no maligno é o mundo, irmãos, a gente não, nós estamos em Cristo. E Paulo escreve aos Coríntios dizendo que aqueles que estão em Cristo, nova
Criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então o vento vai sempre soprar, situações adversas sempre vai existir, mas o que vai fazer a diferença é se você é órfã ou Ruth. Qual dessas atitudes você tem tomado diante das crises? Quantas vezes o vento sopra em nossas vidas? Quantas vezes a situação na nossa vida se torna, às vezes, incompreensível até. Eu acho interessante, estava hoje à tarde lendo exatamente o capítulo 42 de Jó. E no capítulo 42 de Jó é uma conclusão interessante. Olha o que Jó disse. Ele falou: bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos, algumas versões dizem assim, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É interessante isso. Deus tinha um plano sobre a vida de Jó. Deus tinha um projeto sobre a vida de Jó. Parece que talvez Jó esteja pensando que a vida dele seguiria como estava. A vida dele seria mil maravilhas como apresentava no princípio. Mas o vento bateu lá na casa de Jó. Literalmente, a Bíblia fala que os filhos de Jó estavam em uma casa, em uma festa, e veio um vento e deu sobre os 4 alicerces da casa, e a casa que eles estavam, elas caíram, mataram os filhos de Jó de uma vez só. E nós percebemos no capítulo 42 que Jó vai dizer que aquilo que está acontecendo na vida dele era um plano de Deus, e ele não tinha como evitar aquilo. Ele diz assim: bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus projetos, nenhum dos seus planos podem ser impedido. O que Deus pensa de mim, não adianta eu tentar outro caminho. Se Deus quiser que você passe por uma prova, não adianta você tentar recuar. Não adianta dizer assim: Senhor, me alivia. Não, tem que passar. Jesus orou no Getsemane e ele disse assim: Pai, se possível. Olha a oração de Jesus, irmãos. Olha o ensinamento de Jesus para nós. Se possível for, não me permita beber esse cálice amargo, mas todavia que não seja feita o que eu penso, mas que seja feito o que o Senhor quer. Então estar sobre os projetos e sobre os propósitos de Deus significa que em algum momento da nossa vida nós iremos viver situação incompreensível aos olhos humanos, mas isso é apenas passageiro. Por que é passageiro? Porque o que o Senhor tem para a tua vida é necessário você passar talvez pelo Getsemane da vida. Jesus passou pelo Getsemane, e no Getsemane ele chorou, no Getsemane ele na verdade derramou lágrima, no Getsemane os seus poros na verdade estava ali gotejando sangue, não é verdade, minando sangue, vou usar essa expressão, porque era necessário passar por aquele processo, era o projeto, era o caminho que tinha que passar. Noemi passou por esse caminho, Noemi atravessou essa situação, Noemi atravessou esse período da sua vida, mas Ruth está enxergando algo muito além do que na verdade aquele momento estava visando, porque aquele momento na verdade não era determinante para a vida dela, aquele momento não era o que necessariamente ela iria viver eternamente, não, ou para sempre, não. Aquilo era um período que ela estava vivendo. Quando ela volta para a sua terra, lá na sua terra ela encontra um remidor. O nome desse senhor se chama Boaz. Boaz é parente de Elimeleque, e ele agora é um remidor da vida dessa mulher chamada Ruth, da mulher chamada Noemi. E Ruth é aquela que vai ser a intercessão ali entre Noemi e Boaz. Olha que coisa interessante. E Deus começa agora a fazer algo novo na vida de Noemi, através da vida de Ruth. E o que mais me faz pensar que é muito além do que a gente imagina, irmãos, sabe o que eu fico a pensar? Que se Ruth voltasse, como seria? Qual seria o outro projeto que Deus teria que montar aqui? Então veja bem, irmãos, nós precisamos mais do que nunca estar vivendo não uma vida apenas de emoção, embora a nossa vida é uma vida tecida de emoção, de alegria,
dia tem momento de prazer, é verdade, faz parte da nossa vida, mas muito embora essas coisas aconteçam, a gente precisa estar exatamente ligado a Deus e vivendo por fé. Por quê? Porque Deus tem projetos para a nossa vida que não tem como a gente, na verdade, encurtar o projeto de Deus. Não tem como a gente mudar o projeto de Deus. O projeto de Deus para as nossas vidas, os planos de Deus para a nossa vida, ele precisa passar por alguns processos, por algumas dificuldades, por algumas situações adversas, mas eu faço questão de repetir: não significa que você vai morrer nesse deserto, não significa que você vai viver isso para sempre, porque o que o Senhor tem reservado para a tua vida é muito mais excelente, vai além dessa crise que você está vivendo, vai além desse momento que você está enfrentando, porque Deus tem os seus planos, Deus tem os seus pensamentos, e eu faço questão de repetir o que eu já antes tinha falado sobre Jó 42. Os pensamentos de Deus não podem ser frustrados, os projetos de Deus não podem ser frustrados. Cabe a mim, cabe a você ter a mesma fé que Ruth. Qual é a fé? A fé de insistir, de permanecer, de não aceitar voltar atrás. Essa fé deve ser uma realidade da nossa vida. Alguém diz assim: para, você diz assim: eu parar não, eu vou continuar. Alguém diz assim: ah, Deus não vai te ouvir. Aí você diz: que isso? O Senhor está comigo, eu tenho plena certeza que está comigo. Alguém diz assim: não vale a pena você continuar na igreja, porque isso não vai dar em nada. Você fala assim: você que diz isso, eu tenho certeza que a minha vida, a minha fé em Deus, a minha vida com o Senhor tem sim uma importância, e o fim disso é a vida eterna com Cristo Jesus no céu. Como não terei alguma recompensa disso? Um dos discípulos vira para Jesus e diz assim: Senhor, deixamos tudo para te servir, o que vai acontecer com a gente? Jesus disse a ele assim: vocês ganharão 100% nessa vida, e por fim a vida eterna. Tem coisas melhor que essa, tem situação melhor que essa, existe privilégio maior que esse? Não existe. O maior privilégio nosso é estar com o Senhor. Daí a necessidade de nós aprendermos com Ruth a ser perseverante. O texto diz que Ruth se apegou a Noemi. E eu quero dizer a você, com todas essas palavras citadas aqui nesta noite, que nesta noite seja uma noite em que você venha se refletir ou pensar sobre essa realidade. Possa ser que o mundo está de cabeça para baixo, como muitos dizem. O mundo está indo mal, é uma realidade que todos dizem e nós percebemos. Mas diante dessa situação, qual tem sido a sua atitude? Atitude de beijar, de chorar e de ir embora? Ou atitude de beijar, chorar e se apegar? Aleluia. Beijar, chorar e se apegar. Jesus disse ainda lá no livro de Mateus capítulo 7, um dos versículos do capítulo 7, ele disse o seguinte: nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Nem todos. Se você analisar, a gente hoje tem uma visão mais ampla do mundo evangélico, né? Esse universo evangélico, e tem uma visão maior. Se você analisar o que tem de pessoas confessando o Senhor, não é verdade? Que tem pessoas chorando, levantando a mão, fazendo uns barulhos. Você, meu Deus, o mundo está vivendo um grande avivamento, e de fato você olha, você fica emocionado. Mas esse mesmo povo que você percebe que às vezes está avivado, não muito obstante um escândalo, não muito obstante uma situação de você ficar boquiaberto: meu Deus, isso não pode, como pode isso, por que disso, por que daquilo? O Evangelho nos dá base dizendo: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no meu reino. Eu quero ser repetitivo aqui, de propósito.
O mesmo aconteceu com Orfa e Ruth. Se você perguntar, quais beijaram? As duas. Quais choraram? As duas. Agora se você perguntar, qual que se apegou? Uma só. E na realidade a igreja está vivendo exatamente essa realidade, e tudo aponta para isso. Na parábola das virgens, a gente percebe também a questão daquelas que têm azeite e as que na verdade falta azeite na hora da necessidade, na hora importante, na hora da realidade. E a igreja precisa estar atenta a essa realidade, porque nós não podemos deixar com que esse sentimento de que a luta é a perseguição ao cristianismo, e tantas conversas, injúrias, tantas difamações, tantas situações contra os evangélicos, contra os que pregam a palavra. Alguém diz assim, gente, é para nós parar. Não. Esse é o momento que Deus vai manifestar aqueles que de verdade querem continuar pregando o evangelho, aqueles que querem continuar falando a palavra de Deus, aqueles que querem continuar anunciando a palavra de Jesus. Alguém disse a mim, Isaías, eu fico impressionado, estão fechando a igreja na pandemia. Eu falei, não, estão fechando o templo na pandemia, porque a igreja não tem como fechar, a igreja de Deus não tem como fechar as portas, porque a igreja de Deus, ela vai estar se manifestando na internet, ela vai se manifestar nas redes sociais, ela vai se manifestar na praça, ela vai se manifestar na condução, ela vai se reunir, se não tiver templo, ela vai se reunir nas praças, ela vai se reunir nas esquinas. Mas a igreja de Deus, no meio da crise, no meio da perseguição, ela não vai se curvar. A igreja de Deus vai revelar, o meu Deus será sempre o meu Deus, porque essa é a nossa confissão, essa é a confissão que nós fizemos no dia do nosso batismo, essa é a confissão que nós fizemos no dia que nós aceitamos Jesus. A igreja de Deus vai se revelar e se levantar como Ruth, dizendo, não insista para me parar, não insista para me voltar atrás, não insista para me voltar para o mundo, porque só a morte pode me separar de ti, Noemi. Agora, com relação ao nosso Deus, nem a morte, o apóstolo disse, eu disse isso para vocês aqui no capítulo 8, a partir do versículo 31, você vai encontrar essa referência de Romanos. Paulo diz assim, nem a morte, nem os principados, nem a potestade poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor sabe que nós louvamos, que nós adoramos, Ele conhece a gente não consegue enganar a Deus, mas a revelação da realidade nossa virá quando as provas vierem, quando as lutas vierem. É dia de você revelar o quanto você está apegado a Cristo. Aleluia. Você pode nesse momento refletir sobre essa realidade. Eu estou apegado a Cristo. No capítulo 6 ali de João o Evangelho, Jesus dá um discurso muito duro, e nesse discurso muitas pessoas deixaram o local da reunião e foram embora por causa do discurso que Jesus deu. E naquele discurso que Jesus dá, os discípulos permaneceram, e Jesus falou assim, vocês querem fazer a mesma coisa? Vocês querem ir embora também? Aí Pedro levanta e diz assim, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Sabe o que é isso? Estou apegado a Cristo. Ruth se apegou à sua sogra. Nós nos apegamos ao Senhor. Mas aí você está dizendo que ela se apegou à sogra dela. Isso é humano, ok. Mas eu mostrei para vocês aqui no versículo seguinte, que ela também disse assim, o teu Deus será o meu Deus. O teu Deus será o meu Deus. Ela aprendeu. Agora é interessante, com o passar do tempo, a própria Noemi também vai ter alguns aprendizados, mas aqui a ideia não é falar sobre Noemi. Se nós formos dar uma olhada na genealogia, a gente vai perceber que vem desse processo todo aqui, vem o Messias.
Desse processo todo nasce um grande valente guerreiro que foi Davi. Então ela dizer: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu Deus, só a morte nos separa. O que ela está falando aqui não foi uma palavra jogada ao vento, não. De fato houve resultado, e nesse resultado até o Messias se cumpre, a vinda do Messias. Observa, irmãos, que uma atitude sua pode fazer com que um mundo seja salvo, com que várias pessoas sejam libertas por causa de uma atitude sua, dentro do teu bairro, no local onde você mora. Deus quer usar você como um instrumento de bênção, como foi Ruth. Talvez o nosso inimigo, ou certamente o nosso inimigo, é o maior interessado que você pare. Alguém olha assim e fala assim: o jovem ele está caminhando, que bênção. Aquela igreja ali, aquela porta está aberta, que bênção. Aquela irmã está uma bênção. Está todo mundo elogiando, todo mundo feliz. Na contrapartida a gente não consegue perceber, né? Porque a gente não é limitado, a não ser por uma manifestação do céu, por uma graça de Deus. A gente não consegue ver o mundo espiritual, mas possivelmente o mundo espiritual esteja investido, esteja se organizando para poder fazer você parar e voltar atrás, para que alguém olhe e diz assim: ah, desistiu, parou. Mas o Senhor nesta noite me trouxe essa palavra para o meu coração, para o teu coração nesta noite, para dizer que vale a pena continuar. Vale a pena continuar, meu querido. Vale a pena continuar, minha querida. Vale a pena continuar, vale a pena insistir, vale a pena ir à frente, vale a pena ir avante, vale a pena, porque o Senhor não quer que nós paramos, o Senhor quer que nós continuamos. E a ideia de continuar, a ideia de insistir, ela não é apenas daqui, não é uma ideia de Ruth, não é uma ideia de Noemi, não, é uma ideia desde antes, porque o Senhor disse aos filhos de Israel, dizendo a Moisés: Moisés, manda que o filho de Israel marche. Ou seja, quando a situação se levanta, quando o vento se levanta, quando aparece a dificuldade, o Senhor diz assim: fala para os filhos de Israel marchar, fala para eles não parar, fala para eles continuar, fala para eles insistir. E o que Ruth está fazendo aqui não é uma ideia de Ruth, o que Ruth está tendo aqui é uma ideia bíblica, é uma ideia original da palavra, é uma ideia que vem da Bíblia, que vem dos contextos, do princípio, que é para continuar, é para prevalecer, é para permanecer, é para não parar. O Senhor disse a Josué: Josué, não temas, não te assuste, não pasme, não te atemorize, porque eu, Senhor, seu Deus, sou contigo por onde quer que tu andares. Olha, meu irmão, a necessidade de nós continuarmos, e nós vamos ouvir mensagem para nós parar. Talvez vai existir palavras que você vem de pessoas que você não esperava, e essas palavras, imagino, gente, eu não imaginava que fulano falaria isso comigo. Gente, eu esperava de tantas pessoas, menos de fulano. Ah, meu Deus do céu, não acredito que fulano falou isso comigo, mas não é. Glória a Deus. É Deus te dando, na verdade, são combustíveis para você continuar. Vão insistir para você voltar atrás. Você já percebeu essa insistência? Para você parar? Às vezes tem insistência que é externa, mas existe insistência que é interna. Eu sempre digo, tem situação que às vezes é externa. Alguém te magoou, alguém te dirige uma palavra que você não gostou. Aí você fica decepcionado, fica magoado, e isso começa a parar você. Você fala: não vou na igreja também não. Aquela pessoa falou aquilo comigo, vou na igreja não. Aí tem aquele inimigo que é interno, que é o inimigo desânimo. Às vezes é um cansaço, mas se permanecer já não é mais cansaço. Você entendeu? Tem dia que você de repente está cansado porque trabalhou muito. Você, o pessoal aqui dessa região da roça, um serviço pesado, né, o dia todo. Ou quem sabe, quem trabalha no seu comércio, preocupante, sabe, aquela situação toda. É verdade, talvez seja por essas razões. Mas você já parou para pensar que existe aquela situação que você diz que não, se eu estou desanimado, eu não fui porque eu estava cansado. Você já percebeu que vai passando o tempo, quando você menos esperar, já tem um ano que você está cansado? Não é normal.
É o inimigo interno. São o desânimo que começa a surgir aos poucos na nossa vida para nos fazer parar. Qual é o remédio, Isaías? Olha o que disse Ruth. Não insista para me parar. Não insista para me voltar atrás. Estou decidido a dormir junto com você. Estou decidido a morar onde você mora. Estou decidido a cultuar o mesmo Deus que você cultua. Estou decidida a viver o mesmo povo que você vive. Amém, irmãos? Quem compreendeu essa palavra, diz amém. Diga glória a Deus. Que Deus abençoe o teu coração. Que o Espírito de Deus continue fortalecendo a sua vida. Mas eu finalizo dizendo: continue se apegando a Jesus. Continue se apegando ao reino de Deus. E há um investimento pesado para você parar. Mas existe dentro de você algo muito forte, que é muito maior do que o que se levanta contra a sua vida. E ao invés de você ter medo daquilo que te faz parar, se levanta em nome de Jesus. Porque aquilo que te faz parar, o nosso Deus é maior. Aquilo que te faz desistir, o nosso Deus é maior.